Eu entrei para a Tia Seata assim que eu entrei no município, na verdade, e por uma razão absolutamente fortuita. Eu estava grávida do meu filho, esse que agora é cineasta, né? Estava grávida do meu filho já com, sei lá, 7, 8 meses e, obviamente, naquela época todo mundo que entrava ia logo designado para Santa Cruz. E eu não queria ir para Santa Cruz, eu morava em Laranjeiras, queria ficar mais perto de casa. Aí falaram, não, se você for para algum projeto especial do município, você pode ficar mais perto. Aí havia duas possibilidades à mão, né? Uma era os CIEPs, e aí eu fui para o CIEP de Ipanema, fui lá ver qual era, e outra era a Lígia, né, que era amiga do meu ex-marido, que tinham feito grupo de estudos juntos sobre Marx, etc. E ele me falou, ó, a Lígia, de repente, está com um projeto novo, não sei bem o que é lá no Sambódromo, quem sabe você vai lá conversar com ela. E, por coincidência e sorte minha, estavam precisando de uma pessoa de matemática, eu tinha passado para matemática. Nesse meu tempo eu fui até selecionada para o CIEP também, mas eu gostei da Tia Seata, falei, gente, isso aqui eu não entendi nada, então vai ser mais interessante. Era uma coisa assim, me desafiou. E eu achei que no CIEP eu ia fazer a mesma coisa que eu já fazia com professora de matemática, tarará. E achei que a ideia da Tia Seata era muito mais interessante, né? Especialmente por poder fazer um trabalho também de formação de professores. E a proposta de uma escola asseriada em que a gente pudesse discutir como é que os conteúdos precisam ser ensinados, como é que eles podem ser ensinados de uma maneira até mais rápida, mais inteligente, menos formalizada, né? Esse era um desafio super interessante e era esse o desafio que a gente encarava, porque ao contrário do que muita gente pensa, para você fazer uma coisa transdisciplinar ou interdisciplinar, no primeiro momento era interdisciplinar, não era trans, né? Interdisciplinar, a partir da cultura do aluno e tudo mais, é preciso saber mais, não menos. Tem que saber mais de cada área para ver como cada área entra, né? Em que ela tem relação com a outra, né? E como é que ela se articula com a outra e com a vida, etc., com a cidade, com a realidade dos meninos. Então, era preciso estudar muito. Então, nós da coordenação estudávamos muito e, na verdade, a gente tinha a mesma proposta para os professores. A gente ia lá e fazia eles estudarem, porque também a gente não parava quieto. A gente fazia um jeito de trabalhar com os professores, avaliava o tempo todo e mudava. Porque a gente, para fazer isso, a gente tinha novamente, esse foi o movimento, acho, mais importante que me marca daquele período. Foi um período de muito estudo, muito investimento intelectual. Porque ao contrário do que as pessoas ficam achando, que dar aula para pobre é fácil. Não, não é fácil, é tudo difícil, é muito difícil. E é bacana porque é difícil, porque desafia, entendeu? E aí a gente começou a estudar porque tinha que estudar a vida dos meninos, tinha que entender como é que eles pensavam, como é que eles raciocinavam, para poder partir daí. Como é que você vai falar que vai fazer um ensino a partir da realidade dos alunos se você não entende essa realidade? Mas no caso da Tia Seata, entender, a gente se questionava tudo, absolutamente tudo, dos professores, dos alunos, e deixava que chegasse o questionamento a gente, né? E certas coisas que a gente ia vendo, por exemplo, a gente imaginava que um professor mais consciente, né? Lembra disso? Mais consciente, mais politizado, tal, com a camisa da CUT, papapá, né? Que ia ser aquela pessoa mais comprometida com os alunos, tarará. Qual a nossa surpresa quando não era assim? Muitas vezes era o professor com a cabeça mais assim quadradinha, muito tradicional, que tinha uma vontade de dar uma boa palmada no menino de repente, mas era esse professor que fazia a ligação, a conexão, que também tinha que ser afetiva com o aluno. Não dava para ser uma conexão ideológica, ela precisava ser uma conexão afetiva, um compromisso radical com aquele aluno. Eu vou defendê-lo e o aluno, esse aluno particularmente, os meninos precisavam desse nível de radicalidade de quem ia trabalhar com isso. Isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi para quem quiser trabalhar com menino de rua. Se você não construir uma relação de confiança e de afeto radical, no sentido de ir à raiz da coisa, né? Nesse sentido, de
É um ser humano, você tem uma responsabilidade com ele e você vai levar até o final essa responsabilidade. Ele tem que sentir isso, Ele né? tem que sentir, porque Porque ele se ele sentiu não o sente, oposto disso a vida dele toda, até aquele momento. E na escola, por onde ele passou, ele era o cara deixado de lado, é o cara que está à margem. Então, é o cara com quem ninguém se comprometeu. A chave da escola estava nesse compromisso, em construir esse compromisso com eles, em perguntar para eles, né? Hoje em dia a gente discute, vê política de ciclo, tem toda uma discussão na universidade, né, sobre a política de ciclo, as vantagens, as desvantagens. E as pessoas que falam, eu vejo pessoas que fazem inclusive teses em cima disso, né, ninguém faz referência ao que a gente fazia, que na verdade inaugurou por uma brecha, que aí eu não sei, que vocês é que sabem melhor, que já tinha sido identificada na lei. A lei permitia isso, né? As pessoas falam da 5692 como uma lei da ditadura, parará, fechada. Mentira, a lei permitia. E foi nessa brecha da lei que a Tia Seata foi possível, né? E teve a coragem de ir contra o que era o senso comum, né? Douto e não douto, no caso, né? Sobre como é que se organiza uma escola, e organizou diferente. Me lembro de frases, vocês devem lembrar do menino que falou pra gente que na Tia Seata não era a série que ensinava, era ele que aprendia. Até mesmo a coisa de uma avaliação externa mais quadradinha, que era o que tinha, não era ruim, era uso para nós. Isso reforça o trabalho. Tem que também estar vendo como é que o resto do mundo te encara, como é que te mede ou não mede. Como eu já disse, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Depois, muitos anos depois eu fiz mestrado, estimulada pela Tia Seata, mas já foi no momento que eu estava saindo. E depois eu vim fazer o doutorado em educação aqui na PUC. Primeiro, eu sempre gostei de estudar e de pesquisar. Eu acho que essa foi também a identidade muito forte com a Tia Seata, acho que também vinha um pouco daí. Quando eu fui estudar no doutorado já, política e sociologia da educação, eu entendi para trás muito mais coisa do que eu tinha entendido mesmo no processo do mestrado. Foi engraçado. E em política, uma das coisas que me chamou a atenção foi essa história dos ciclos e como que as pessoas não se apropriaram daquela experiência que a gente fez, que foi tão importante. As pessoas não conhecem, não sabem e falam absurdos, na minha opinião, na questão do que é transdisciplinariedade, sabe, a gente precisava passar adiante. Eu ainda trabalhei, por conta até do mestrado, durante um bom tempo com educadores, né, formando educadores que trabalhavam com os meninos na rua. E eu devo isso à experiência com a Tia Seata. E nisso também, eu tinha já uma trajetória anterior de trabalho de educação popular em favela, etc., né? E é engraçado, porque aí o pessoal da favela negava os meninos de rua. Os meninos de rua eram os meninos da favela. Mas você vai conversar com o movimento, até hoje, você vai conversar com o movimento comunitário, não sei mais o quê, ONGs comunitários que trabalham em favela, as pessoas não reconhecem, muitas vezes, os seus meninos como aqueles que estão na rua. Então isso me deu também uma outra maneira de articulação, os mesmos meninos, na verdade, né? Ficou para mim essa experiência muito forte mesmo, com os meninos e com a educação. Mas no fundo, para dar certo, precisa pouca coisa. O estudo vai apontar aquilo que a gente já sabe. Precisa de gente dedicada, precisa de gente comprometida, que acredite que o menino é capaz, né? E que a gente é capaz de fazer alguma coisa com o menino.